Olá pessoal, vamos para mais uma receita. Aqui essa receita tem algumas etapas, mas aqui eu vou falar a quantidade de ingredientes que vai pegar na receita toda. 850 gramas de farinha de trigo sem fermento, 350 ml de leite. Aqui um sachê de fermento biológico seco, 2 ovos. Aqui tem 3 colheres de sobremesa de farinha de trigo sem fermento, que vai na base da receita, na primeira parte. Aqui tem 2 colheres e meia de açúcar, 1 colher de manteiga, 30 ml de óleo. E aqui meia colher de sobremesa rasa de sal. Então, vou adicionar no liquidificador algumas partes dessa receita, que vai primeiro no liquidificador o ovos, o leite, o óleo, a margarina e o açúcar. O sachê de 10 gramas de fermento biológico vai por último, quando eu bater aqui no liquidificador por alguns minutos. Então, vou acrescentar o açúcar, o óleo, o ovos, o leite morno, tá, gente? Leite morno. E por último, a margarina. Vou passar no liquidificador e volto daqui a pouquinho com vocês. Pronto, gente. Bati por 4 minutos. Agora eu vou colocar numa vasilha. E essa misturinha aqui, essa primeira parte, vai ficar descansando por no mínimo 40 minutos, tá? Pronto, aqui tá a misturinha, certinho. Agora aqui eu vou acrescentar o fermento biológico seco. Um sachê, tá certo? Pronto, aí agora que eu vou mexer um pouquinho para misturar. O sal eu vou acrescentar por último. Pronto, aqui eu vou acrescentar as 3 colheres de sobremesa de farinha de trigo. E vou mexer bastante aqui, até dissolver a farinha de trigo. E vou cobrir com pano. E esperar no mínimo 40 minutos para poder acrescentar a farinha de trigo e sovar. E o sal, né? Que o sal vai ser por último também. Aí eu volto com vocês depois que passar os 40 minutos, ok? Gente, tá aqui. Se passaram mais de 40 minutos. Eu vou acrescentar o sal. E vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos. A farinha de trigo pode ser um pouquinho mais ou menos. Vai depender da farinha. Você vai mexendo, vai ter um momento que não vai poder mexer com o fouet mais. Vai ficar pesada. E você vai sovar essa massa até ela desgrudar da mão, dos dedos, né? E eu volto com vocês quando tiver no ponto. A massa tiver no ponto certo. Olha aqui, gente, voltamos. Olha. Até desgrudar da mão, ó. Esse é o ponto. Não deixa a massa seca, tá? Ó.
até desgrudar. Aqui eu vou deixar por 40 minutos a 1 hora. E se for um local ou um estado muito frio, deixe 1h20, 1h30, tá certo? Eu volto com vocês após esse tempo. Olha aqui, pessoal. Já descansou o suficiente. Aqui eu vou pegar uma parte dessa massa para modelar os pães. Vou enfarinhar um pouquinho aqui. Não precisa força. E vou abrir aqui. Eu vou abrir e volto já para. Gente, aqui a gente vamos fazer uma receitinha de fatia húngara. A receita inicial é a do início, vocês já viram, né? E aqui eu tô com uma parte só da massa. Aqui, gente, essa misturinha que parece uma farofinha, aqui vai meia xícara de açúcar refinado, 1 colher de sobremesa cheia de margarina e 100 gramas de coco ralado. Aí essa misturinha eu vou jogar aqui por cima. Se tiver muito consistente, você pode acrescentar um pouquinho mais de manteiga ou margarina, ó. E aqui é de acordo com a quantidade. E aqui eu vou espalhando devagarzinho na massa todinha. Eu volto já daqui a pouco com vocês, tá? Pronto, gente. Já coloquei essa misturinha toda. Deixei um espaçozinho aqui, ó, nessa lateral de cá. E aqui é simples, vai enrolando, como se fosse um rocambole. E lembrando, gente, que cada receitinha não precisa apertar, é só ir enrolando. Lembrando que essa receita, cada um faz de um jeitinho especial, né? Cada um tem um jeitinho de fazer essa receita. E aqui vai enrolando. Quando chegar aqui nessa parte, olha, aí eu vou colocar um pouquinho de água, passar um pouquinho de água aqui para facilitar na hora de colar. E vou terminar de enrolar. Olha. Aí, essas partezinhas aqui, gente, eu vou apertando pra fechar. Eu vou apertando. Todinha. Fechando todinho. Aqui eu vou tirar o restinho de massa que ficou. E aqui simplesmente que eu vou só medir e cortar. Medindo a quantidade o tamanho que você quiser, tá? Que não tem um tamanho específico. Eu vou cortando assim.
uma forma enfarinhada e untada, tá? Ela fica no forno em média de 25 a 35 minutos. Aqui tá a forma. Olha, eu vou dando uma ajeitadinha nela aqui. E vou acomodando. Deixo um espaçozinho entre uma e outra. Olha, vou deixar descansar um pouquinho e vou pincelar uma gema em cima dessas fatias, tá? Fácil, fácil. E depois eu volto com vocês quando tiver assada para o próximo passo. Vai acomodando ali. Eu volto depois com vocês, tá ok? Olha aqui, gente, já pincelei, já adiantei e pincelei uma gema aqui por cima. Vou levar pro forno, tá? Até assar, até dourar. Quando tiver douradinho em cima, tá bom? Fica entre 25 a 35 minutos. Forno pré-aquecido a 180 graus. Sobrou o restinho da massa, eu coloquei ali, ó. Tirei uma parte da massa, não foi a massa completa, tirei a parte e fiz essas, tá certo? Vou voltar com vocês quando estiver assada para finalizar. Gente, está aqui, está pronta, passou 38 minutos. Aí aqui eu tenho leite condensado e leite quente. Com ela quente eu misturo o leite e o leite condensado. Misturo aqui, ó, até dissolver o leite condensado no leite. E com ela ainda quente eu vou mergulhando, colocando o leite, ó. O leite com o leite quente, o leite condensado. Aqui tem 1/4 de leite condensado e 80 ml de leite, mas vai de acordo com a quantidade que você fizer, tá? Olha. Aqui eu acrescento um pouquinho de leite condensado por cima de cada uma. E finalizo com coco ralado. E está pronta nossas fatias húngaras. Fácil e rápido. Vou tirar uma aqui para vocês. Olha como ele fica aqui no fundo, bem douradinha. Tá muito quente. Estão servidos. Eu não vou comer agora, experimentar, porque tá muito quente. Vou esperar esfriar. Ela fica boa, gelada, em temperatura ambiente e quente. De qualquer jeito ela fica gostosa. Até a próxima, com novas receitas, se Deus quiser.